Livro de Levítico, capítulo 14, do versículo no capítulo 14, no capítulo 13, do 40 a 44. Versículo 40 a 41. Não há nenhuma impureza associada à calvície em si, mas quando ela é acompanhada de uma ferida avermelhada. Versículo 42 é outra questão. Letra F, impuro. Versículo 45. Uma pessoa que era declarada impura em virtude de uma doença de pele tinha de se comportar como se estivesse de luto. As suas roupas e a sua condição de descabelado anunciavam a sua morte em vida, acerca de cobrir a parte inferior do rosto. Ezequiel 24:17. Versículo 46. O isolamento fora do acampamento era a sentença para todos os que eram declarados ritualmente impuros. 2 Reis 7:3. Era uma miséria tal que reunia até judeus e samaritanos. Lucas 19:12-19. Letra G. Descoloração da roupa. 3 do 47 ao 59. Versículo 47, mofo. A semelhança exterior com as doenças humanas já discutidas provavelmente deram origem ao uso do termo lepra, com referência às coisas inanimadas. Versículo 48, tecida ou entrelaçada em urdidura ou pano da RSV não faz sentido, como o Snite NCB corretamente destaca. Se a condição afeta um, vai afetar o outro. Versículos 50 ao 51. O procedimento é muito semelhante ao adotado para os casos humanos de doença de pele. Versículo 51, mofo corrosivo apodrecendo. Versículo 54, prescreve mais um período de 7 dias comparável. Versículo 55, se a mancha não tivesse alterado a sua cor e a essa altura, a peça de roupa era declarada impura, não importando se a mancha tivesse aumentado de tamanho ou não. Versículo 56. Mesmo se a mancha estivesse desaparecendo, outros passos eram necessários antes que a peça fosse declarada pura. Versículo 58. Mesmo neste estágio avançado, ainda poderia ser declarada impura. Número 4, ritual de purificação, 14 do 1 ao 57. Letra A, para pessoas doentes, 14 do 1 ao 20. Versículo 3. O sacerdote tinha de sair do acampamento, porque o homem não podia ser admitido até que fosse declarado puro. Versículo 4. Cedro, pano vermelho, ramo de sopo também eram usados no ritual de purificação da novilha, números 19:6, sendo queimados com a novilha para produzir cinzas que eram acrescentadas à água da purificação. Acerca do hisopo em associação com a purificação, ver também Salmo 51:7. Na tradição judaica, a madeira de cedro era considerada um símbolo do orgulho humano, uma interpretação que foi aprovada por alguns tipologistas cristãos. É interessante observar que o pano vermelho, pano escarlata de um verme. Pano escarlata de um verme. Vermelho. Vermelho, né? Complicado, né? Literalmente, pano escarlata de um verme. Para os intérpretes judeus, simbolizava a humildade, com ênfase no verme. Intérpretes cristãos com tendências anagógicas semelhantes, mas sem se apoiarem no hebraico na maioria dos casos, consideraram que ela representa a grandeza aparente do homem, pois o que mais a escarlata poderia representar? Versículo 5. Água da fonte e literalmente água viva, água de uma nascente fonte e não de um poço ou cisterna. Jeremias 2:13. A água provavelmente estava na vasilha de barro quando a ave era morta sobre ela. Versículo 7. A soltura da ave viva simboliza a remoção da impureza da pessoa, o bode vivo no dia da expiação. Versículos 8 e 9. A restauração à comunidade antecede a restauração à vida completa da família. Os 7 dias são principalmente um período de iniciação e, como na iniciação dos sacerdotes, são concluídos com uma cerimônia no 8º dia. 3/10 de efa, nota de rodapé da NVI, provavelmente 1/10 de efa para cada um dos cordeiros sacrificados. Versículo 12. Embora fosse necessário
que se apresentassem 4 ofertas no total. É a oferta pela culpa que recebe mais atenção em 5,14 e 6,7. A exigência normal de uma oferta pela culpa é estabelecida como um carneiro sem defeito. Um homem vivendo fora do acampamento por conta de impureza cerimonial não teria sido capaz de cumprir as suas obrigações com Deus no santuário. É nesse sentido que talvez fosse feita a restituição por meio da oferta pela culpa. Ver discussão acerca da ideia de oferta movida em Êxodos 29 e 24. Versículo 14, esse ritual singular também fazia parte da ordenação do sacerdote. Versículo 15, o óleo é aplicado da mesma maneira depois de ter sido aspergido 7 vezes perante o Senhor. Versículo 18, Milgrom compara isso com uma cerimônia eucarística de alforria. Uma escrava era libertada quando um oficiante anunciava: eu derramei óleo sobre a sua cabeça e a declarei pura. Versículo 19. Os estudiosos têm dedicado atenção especial aos rituais da oferta pela culpa e da unção em virtude de sua singularidade. Em contraste com isso, em lugar algum, o texto nos diz qual dos animais restantes era apresentado como a oferta pelo pecado e qual como o holocausto, com base em 4:28-32. Podemos pressupor que a cordeira era destinada para a oferta pelo pecado. Versículo 20. É possível que toda oferta de cereal era apresentada junto com o holocausto. De qualquer forma, tudo era queimado sobre o altar. Contraste com 2.2. Letra B, concessões para os pobres, 14:21-32. Versículo 21 e 22. As concessões são as seguintes: uma com redução na quantidade da farinha de 3 décimos para 1 décimo de um efa hebraico, um jarro no texto da NVI, e a substituição dos animais para a oferta pelo pecado e o holocausto por 2 rolinhas ou 2 pombinhos, em concordância com 14:17 e 5:7-10. Não podia haver concessão alguma com relação aos elementos principais do ritual de purificação, ou seja, o cordeiro da oferta pela culpa e a caneca de óleo. No mais, o ritual é realizado como indicado nos versículos 11 e 20. Letra C, o ritual por uma casa, 14:33-53. As manifestações da lepra e o ritual prescrito são bem semelhantes ao do caso das roupas. É mais uma vez uma questão de ação química ou desenvolvimento de fungos, infecções de fungos da nebe no versículo 34, que são semelhantes às doenças humanas definidas pelo termo lepra, versículo 34. E puser todos os aspectos da vida, bons ou maus, no fim das contas são determinados por Deus, o Criador da vida. O Antigo Testamento está muito distante de qualquer dualismo, versículo 37. Esverdeadas ou avermelhadas são as características distintivas, como em 13:49. Mais profundas do que a superfície da parede, esse era o fator mais importante na determinação de se uma condição humana era de lepra. Versículo 45, se existe a recorrência do problema após a implementação das medidas dos versículos 38 e 42, então a casa deve ser destruída, mas se não houver nova erupção dos sintomas, o sacerdote declarará pura a casa. O ritual de purificação é semelhante ao realizado por uma pessoa enferma. Letra D, resumo 14, do 54 a 57. Esses versículos resumem o conteúdo dos capítulos 13 e 14, embora resumos menores tenham aparecido antes. Número 5, fluxos. Os versículos 1 ao 15, falando do capítulo 14, tratam de fluxo de um tipo doentio, no caso de homens. Os versículos 16 de um tipo normal, os versículos 19 a 24 tratam de fluxos menstruais normais, enquanto os versículos 25 a 30 ocupam-se com fluxos de natureza anormal, no caso de mulheres. Somente nos casos de anormalidade exigia-se um sacrifício. Versículo 12.
Os versículos 13 prescrevem o curso a ser seguido depois que se normalizou a situação. É necessário que se observe um período de 7 dias antes que se possa apresentar uma oferta pelo pecado em um holocausto e se faça então um novo começo. Da mesma forma, nos versículos 28, versículo 19, confira 12:2 e versículo 25, confira Marcos 5, do 25 ao 34. Número 6, o dia da expiação, capítulo 16, do 1 ao 34. Esse era o dia mais importante no calendário religioso judaico, aquele dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue do sacrifício, visto que essa era a ocasião em que o ritual de purificação era realizado em favor de todo o povo. Os detalhes deste ritual são apresentados aqui no final da sessão acerca da pureza e da impureza, e não no capítulo 23, em que todas as festas anuais são alistadas. Atribui-se tamanha importância a esse dia no judaísmo que ele é designado simplesmente como o jejum em Atos 27:9, tradicionalmente o período entre o dia do Ano Novo, no primeiro dia do 7º mês, e o dia da expiação, no 10º dia do mesmo mês. Tem sido observado como um termo de autoexame na expectativa do grande dia e em preparação para ele. O autor da carta aos Hebreus baseia-se em muitos aspectos no dia da expiação, na sua demonstração da superfície do sacrifício do nosso Senhor sobre todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Versículo 1, a morte de Nadab e Abiú havia sido uma ilustração vívida dos perigos de se aproximar da presença de Deus de forma errada. Milgrom acha que os versículos 1 a 28 referem-se ao primeiro lugar, a purificação do santuário após o pecado dos filhos de Arão. Versículo 2, a entrada no lugar santíssimo era um privilégio restrito somente ao sumo sacerdote, e isso só em ocasiões especiais. Na nuvem de incenso, versículo 3, oferta pelo pecado. 6:11, holocausto, versículo 4, toda a vestimenta sacerdotal tinha de ser usada nessa ocasião. Versículo 8, há várias explicações possíveis para o bode, para Azazel. Na VA, bode expiatório, remonta via Tyndale, a Septuaginta e a Vulgata. No judaísmo tardio, Azazel figura como um demônio que ensinava artifícios tortuosos aos homens, mas esse provavelmente não é o seu sentido aqui. Alguns estudiosos, no entanto, estão inclinados a pensar que para Azazel, do TM, deve ter uma conotação pessoal, mesmo que a pessoa fosse um demônio, se está em paralelo à expressão para o Senhor. A expressão para o precipício da nebe tem dois aspectos positivos. Primeiro, há uma palavra árabe da pronúncia semelhante que significa lugar árido. Número 2, em tempos posteriores, era costume empurrar o bode vivo num despenhadeiro a 5 ou 6 quilômetros de Jerusalém. Na ausência de uma explicação totalmente convincente, deveríamos dizer que há apoio filológico para a tradição do bode expiatório, como na AVA, ARA e ARC, nota de rodapé da NVI. Versículo 13, protegido da visão da majestade divina pela fumaça do incenso, o sumo sacerdote poderia dar prosseguimento àquela parte do ritual que ocorreria no santuário interno. São pronunciadas novamente as palavras de advertência a fim de que não morra. Versículo 2, contraste com Hebreus 4:16, versículo 14. No caso, mandou conferir com o versículo 2. Agora o versículo 14. O ritual de propiciação e a favor dos sacerdotes era concluído ao se aspergir sangue na tampa da arca e também no chão em frente da tampa. Versículo 15. Agora que ofereceu o sacrifício pelos seus próprios pecados, o sumo sacerdote pode agir em favor do povo ao levar o sangue da oferta pelo pecado do povo para trás do véu. O nosso Senhor foi capaz de tratar com o pecado humano direta e decisivamente em virtude do simples e grande fato de que ele não tinha necessidade de fazer propiciação pelos seus próprios pecados. Hebreus 7:27, versículo 18. A seguir, o altar que está perante o Senhor
é objeto da ministração do sumo sacerdote, que esse é o altar do incenso e não o altar dos holocaustos. É sugerido por Êxodo 30.10. A maioria dos eruditos, no entanto, entende que é uma referência ao altar dos holocaustos, como no versículo 12 versículo 20 seguintes. A ideia de remover os pecados de um povo ao transferi-los para um animal vivo é muito comum em textos antigos. Confira também 14:7, versículo 21, as duas mãos, não somente uma mão, como em 4:4, 24:33. Confessará. A confissão só é mencionada raramente em conjunção com a apresentação de sacrifícios de animais, mas confira 5:5 e número 5:7. Versículo 22, lugar solitário é um lugar sem volta. Versículo 24, os holocaustos eram reservados até que o ritual do santuário estivesse completo. Versículo 25, trajado como as vestimentas normais, o sumo sacerdote não somente apresenta as ofertas, como no versículo 24, mas também queima a gordura da oferta pelo pecado no altar, de acordo com as regras estipuladas em 4:8 seguintes. Não fica claro aqui qual oferta pelo pecado está em vista, a do sumo sacerdote ou a do povo. Note, prefere a primeira opção. Versículo 27. As carcaças são tratadas de acordo com os princípios estabelecidos em 6:30. Meu gato miou aqui, agora eu perdi onde eu estava, mas eu acho que eu estava no capítulo 17 aqui. Se eu lembrar qual que é o capítulo, eu pulo para ele. Mas eu acho que eu estava bem aqui. Nessa sessão são apresentadas orientações sobre o abate de animais domésticos para servirem de alimento. A exigência é que cada abate deveria ser realizado como um ato de culto. E a razão para isso é declarada no versículo 7. Versículo 4, cada animal de abate deveria ser levado à entrada da tenda do encontro. O homem que não fizesse isto seria considerado culpado de homicídio. Deuteronômio 12, 15, 28. Que permite o abate e o consumo do animal em suas próprias cidades. Aplica-se a uma situação posterior. Versículo 6, aspergirá deveria ser lançará. Versículo 7 mostra o que provavelmente ocorreria e já estava ocorrendo na ausência dessas regras. Ídolos em forma de bode eram os deuses demônios, confira NTLH, demônios do deserto, da mitologia rural, 2 Crônicas 11:15 e possivelmente 2 Reis 23:8, em que portas poderia ser traduzido por sátiros, semideuses. No versículo 8, o princípio é aplicado aos sacrifícios propriamente ditos. O holocausto era completamente consumido e nenhuma parte dele era consumida como alimento. Esses também tinham de ser mortos no santuário central. Letra B, a proibição de comer sangue, capítulo 17, versículo 10. Aqui é dada em maiores detalhes a razão da proibição de se comer sangue. A prática judaica de comer somente carne kosher, carne entre aspas kosher, carne de animais abatidos em ritual tem a sua origem nessa proibição. O versículo 11 expressa tudo isso em resumo, pois a vida da carne está no sangue, e além disso é o sangue que Deus determinou como meio de propiciação. Romanos 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Versículo 13. Uma ave ou um animal puros que não fossem aceitáveis como sacrifício e que não tivessem sido abatidos de acordo com os preceitos dos versículos 5 e 6, podiam ser comidos desde que seu sangue tivesse sido derramado. Versículo 15, comer um animal que tivesse morrido de morte natural ou violenta significava tornar-se cerimonialmente impuro. Deuteronômio 14:21 proíbe o israelita de comer qualquer animal que
encontrarem morto, mas permite que o estrangeiro o coma. Número 2, as leis de castidade, 18 do 1 ao 30. Uma parte considerável do capítulo, versículos 6 ao 18, trata das regras de relações sexuais dentro das famílias ampliadas que eram características da sociedade israelita primitiva. Versículo 3. O Egito e Canaã são mencionados, porém o primeiro de forma incomum nesse contexto. A licenciosidade é muitas vezes denunciada no Antigo Testamento. A menção do Egito é especialmente adequada nos versículos 6 e 18, à luz da prática comum dos faraós de casar dentro dos limites proibidos. Versículo 5, viverá, confira Êxodo 20, 12, Efésios 6, 2. Foi exatamente em virtude do tipo de irregularidades que estão para ser descritas que os cananeus estavam sob o juízo divino. Versículo 8, a mulher do seu pai pode refletir uma situação de poligamia, como também um caso de novo casamento por parte de um viúvo. Versículo 9, tenha ele nascido na mesma casa ou em outro lugar, é uma expressão incomum que pode abarcar descendentes legítimos e ilegítimos. O versículo 11 trata de meias irmãs, enquanto o versículo 9 trata de irmãs em geral. O casamento de Abraão com Sara não teria sido permitido de acordo com esses padrões posteriores. O versículo 16 não está em conflito com a instituição do levirato, visto que ele deve se aplicar enquanto o irmão está vivo. Versículo 18. Novamente e por definição, a proibição se aplicava ao tempo de vida da mulher. O casamento de Jacó com Lia e Raquel seria uma contravenção dessa lei se tivesse existido naquele tempo. O termo esposa rival, 1 Samuel 1,6, sinaliza a infelicidade doméstica que deve ter acompanhado a poligamia. Essa infelicidade foi institucionalizada no uso do termo. Os versículos 19 e 23 tratam principalmente das relações e dos atos contrários às leis da natureza. Versículo 21, para serem sacrificados, possivelmente ao passá-los pelo fogo como sacrifício a Moloque, deus dos amonitas. Não há menção de fogo no texto hebraico. NTLH, nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Ver 2 Reis 23:10 e corrija Snite. Talvez a prática envolvesse algum tipo de perversão sexual. De outra forma, é difícil explicar o presente contexto da proibição. Moloque tem as consoantes da raiz semítica para lei e as vogais da palavra hebraica para vergonha. No Antigo Testamento há vários exemplos de desaprovação por parte dos escribas expressa na vocalização do texto hebraico, originariamente não vocalizando o nome Astarote. O versículo 24, se os israelitas são culpados dos mesmos pecados que arruinaram a civilização cananeia, que se lembrem do que aconteceu a seus predecessores para que a história não se repita. Romanos 11:21. 3 regras e regulamentações, 19 do 1 ao 37. Uma grande variedade de atividades humanas recebe a atenção neste capítulo. Não há um elo óbvio de ligação, a não ser o refrão: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Diversos dos 10 mandamentos encontram os seus paralelos aqui. Êxodo 20:12 traz: honra a sua mãe e o seu pai. A sequência é incomum no Antigo Testamento, sendo encontrada somente nestes capítulos. Deuses de metal, Êxodo 34:17, Êxodo 20:4, traz imagem de madeira ou pedra e não de metal. Os versículos 5 tratam da participação do ofertante na sua oferta de comunhão. Versículo 6, de acordo com 7, 15 e 18, a estipulação acerca de comer no dia seguinte aplicava-se a ofertas resultantes de voto ou ofertas voluntárias, mas não a ofertas de gratidão. Os versículos 9 e 10 ordenam a consideração pelo necessitado e pelo estrangeiro na época da colheita. Confira 23:22, Deuteronômios 24:19 e 22, Ruth 2, do 1 ao 23. É possível que a prática tenha se originado em épocas pré-israelitas
e tratasse dos direitos à colheita dos espíritos da fertilidade. Se for este o caso, a instituição estava sendo reformada agora para se tornar irreconhecível. Os versículos 11 e 12 correspondem em parte a Êxodo 20, dos 7 ao 15. Versículo 12, falsamente, Neb como intenção de enganar. Versículo 13, o pagamento do diarista tinha de ser feito no dia em que ele havia trabalhado. Versículo 14, o surdo não pode ouvir a maldição e o cego não pode ver o obstáculo. Assim, os dois são indefesos e desamparados e por isso recebem atenção especial de Deus. Versículo 15, parcialidade em relação aos pobres pode interferir no curso da justiça, tanto quanto o agrado indevido aos grandes. O versículo 16b proíbe qualquer pessoa de dar falso testemunho contra um homem em julgamento que envolva pena de morte. A Neb traz: nem tome partido contra o teu próximo numa acusação de pena capital. Versículo 18, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. 1 Samuel 18:1, acerca das citações neotestamentárias deste segundo dos grandes mandamentos, Mateus 22:39 e paralelos Romanos 13:9, Gálatas 5:14 e Tiago 2:8. A versão da Neb como um homem como você mesmo é um ponto diferente e tem a intenção de representar o idioma hebraico com mais precisão. Versículo 19, as distinções da natureza devem ser preservadas, mas a origem exata dessas regras contra estes cruzamentos não é conhecida. Milgrom sugere que, no caso de roupas, a proibição surgiu do fato de que as cortinas do tabernáculo e as vestes sacerdotais eram feitas dessa mistura, por isso a mistura de materiais era proibida na esfera secular. Versículo 20, se a mulher fosse livre, Deuteronômios 20, 23 e 24, seria executada. Nesse caso, a mulher ainda é propriedade do seu senhor, e o noivo não pode exercer os seus direitos normais de contrato de casamento. Prometida é literalmente designada, de forma que a situação pode, ao contrário, ser que a mulher escrava, tendo sido designada ao concubinato, ainda não foi reivindicada. Versículos 21 ao 22. Em virtude de sua posição modesta, a mulher escrava não é considerada responsável, contraste com Deuteronômio 22, 24. Mas o homem deve trazer um carneiro como oferta pela culpa. Versículo 23. Considerem proibidas as suas frutas. O hebraico fala das árvores como se fossem incircuncisas durante 3 anos. Versículo 24. Uma oferta de louvor traduz a mesma palavra que é traduzida por festa no contexto da colheita em Juízes 9, 27. A versão samaritana tem uma variante que é adotada pela Neb e isso a libera para o uso. Mas a Neb depende de uma pequena modificação na ordem das palavras e provavelmente seja mais sábio seguir a NVI, versículo 25. A bênção de Deus estaria sobre a colheita como resposta ao reconhecimento do povo da prioridade que Deus tinha sobre as frutas das árvores. O versículo 26a resume 7 do 10 ao 14. A Septuaginta traz sobre as montanhas em vez de com sangue, literalmente sobre o sangue, uma diferença mais compreensível em termos de palavras hebraicas do que de suas correspondentes em português. O grego estaria se referindo a comer em santuários pagãos, versículos 27 e 28, esses são rituais de lucro e lamento pelos mortos. Versículo 28, cortar o corpo era uma característica da adoração a Melkart, Baal, no Antigo Testamento. Puxa vida, cortar o corpo, então, que o pessoal faz, é ritual satânico, eu não sabia disso. 1 Reis 28, 28. Diversas explicações dessa automutilação têm sido propostas. Prover sangue para um espírito que partiu, tornar lamentadores e reconhecíveis aos espíritos que partiram, afastar e expulsar os espíritos por meio da força da vida presente no sangue e outras mais.
No Carmelo, no entanto, os sacerdotes de Melcarte não estavam realizando rituais de luto. O versículo 29 incluiria também prostituição cultual, como a que era comum entre os cananeus. Versículo 31, médiuns necromantes, como a médium de Endor, 1 Samuel 28, 7. Os versículos 32 e 33 exigem respeito pelos idosos, pelo mesmo princípio por Deus e pelo estrangeiro. Confira Êxodos 22, 21, 23, 9. Versículo 34. O princípio do versículo 18 é ampliado para cobrir a atitude dos israelitas para com os estrangeiros. O nosso Senhor deu a ele uma aplicação ainda mais ampla, Lucas 10, 25, 37. E versículo 35 e 36, capítulo com Amós, comparar, né? Versículo 30 e 36, comparar com Amós 8:5, acerca dos abusos que tão facilmente surgiam numa sociedade em que até o dinheiro, na ausência de uma cunhagem adequada, tinha de ser pesado. Efa honesto. Nota de rodapé da NVI. O efa era uma medida para secos. In honesto. O in era uma medida para líquidos. 4. Crimes capitais de diversos tipos. 20 do 1 ao 27, versículo 2. Já foi feita uma crítica severa contra entregar os filhos a Moloque em 18:21. Versículo 4 e 5. Deus aparece como o defensor da criança desamparada, comprometendo-se a executar juízo se a comunidade fechar os olhos para essa prática abominável. Versículo 5. O clã da pessoa culpada também tinha de sofrer, possivelmente por conivência na questão. Josué 7, 24, 25. De acordo com Note, se fôssemos aceitar a sugestão de que a referência era inicialmente a um sacrifício de tipo fenício, para o qual o nome não vocalizado era MLK, deveríamos imaginar que os autores do Antigo Testamento compreenderam erroneamente a prática. Prostituindo-se com Moloque certamente não deixa dúvida alguma acerca da intenção. Essa tradução deve ser preferida à leitura alternativa na nota de rodapé da NEB em seu desejo ardente de sacrifícios humanos. Versículo 6. Confira os versículos 27 e 19, 31. Versículo 9. Como em Êxodos 21, 17, amaldiçoar o seu pai ou sua mãe é punível com a morte. Deuteronômio 27, 16. Hoje os eruditos estão convictos de que naquela época a maldição pronunciada era um agente ativo de mal causado a outros. Merece a morte. No hebreu, né, eu acho que é hebraico, né, abreviação de hebraico. O seu sangue estará sobre ele. Ele é responsável pela sua própria morte e não pode haver dúvida de que deve ser aplicada a vingança de sangue. Os versículos 10 a 21 tratam de delitos sexuais e da sua pena. No capítulo 18, em que são discutidos delitos semelhantes, não há menção de penas. Versículo 10, que as duas partes deveriam ser levadas ao julgamento, não foi reconhecido pelos acusadores da mulher pega em adultério, em João 8, 1 a 11. Versículo 12 e os versículos 20 a 21 não exigem a pena de morte, mas ameaçam com esterilidade, ainda assim um castigo extremamente duro. Sem filhos pode significar talvez proscritos. Além de em Levíticos 20, 21, a palavra só ocorre em Gênesis 15, 2 e Jeremias 22, 30. Sem filhos seria apropriado nas duas situações, embora Jeconias tivessem filhos. Versículo 25 e 26,
Por meio do cumprimento dessas leis, Israel vai manter a sua diferença entre os povos. O versículo 26 declara os aspectos positivos e os negativos da separação de Israel para mim e dentre os povos. 5. Um sacerdócio santo, 21, do 1 ao 24. As regras para salvaguardar a santidade são estabelecidas para os sacerdotes comuns nos versículos 1, 9 e para o sumo sacerdote nos versículos 10, 15. Os versículos 16 e 24 voltam ao tema da prontidão cerimonial dos sacerdotes em geral e legislam acerca de causas para desqualificação do serviço sacerdotal. Letra A, os sacerdotes comuns, 21, do 1 ao 9. Versículo 1, impuro, por meio do contato com cadáveres. Versículo 3, uma irmã cansada seria contada com membro da família do seu marido. Versículo 4. O hebraico é de difícil compreensão. A NVI tem uma referência indireta à esposa do sacerdote que não é mencionado nos versículos 2, 3. Confira Vang. Uma emenda geralmente aceita no hebraico produz a seguinte versão: ele não deve se profanar por causa de uma mulher casada. Assim, o versículo 4 estaria se referindo a uma irmã casada e, aliás, a outras mulheres casadas na família, como o versículo 3 estava se referindo a uma irmã não casada. Versículo 5. Raspar a cabeça como um ato de luto era proibido. Versículo 9. Uma filha desse tipo seria uma vergonha constante para o pai, um obstáculo grave para que alguém pudesse agir como sacerdote. Acerca do castigo, confira 20:14. Talvez houvesse um perigo especial de que sacerdotes, uma vez que tivessem abandonado o Senhor, envolvessem suas filhas em prostituição ritual do tipo cananeu. Letra B, o sumo sacerdote, 21, do 10 ao 15. Aqui as regras são mais rígidas, como era de esperar. Versículo 10, 11. Nenhum sinal exterior de luto ou lamento é permitido e nenhum contato com cadáveres. Não importa quão próximo seja o relacionamento com o falecido. Versículo 12. O sumo sacerdote não deve deixar os limites do santuário durante o período do luto. Talvez essa restrição tenha se aplicado somente ao deixar o santuário para prestar a sua homenagem ao morto. Por meio do contato com o cadáver na sua impureza ritual, ele poderia profanar o santuário do seu Deus. Versículo 14. As restrições impostas aos sacerdotes comuns é acrescentada a proibição de se casar com uma viúva. O sumo sacerdote tem de se casar com uma mulher dentre os parentes dos sacerdotes e escolher uma virgem do seu próprio povo. Ezequiel 44, 22 especificamente permite ao sacerdote comum casar-se com a viúva de um sacerdote. Versículo 15. Uma filha poderia trazer desgraça para o pai. E, ao desrespeitar estas regras, o sumo sacerdote ou qualquer sacerdote em relação a isso poderia profanar a sua descendência, tornando os seus descendentes masculinos desqualificados para o serviço. Letra C. Casos de desqualificação. Defeitos físicos podiam desqualificar o sacerdote para o serviço no santuário. Alguns termos usados são de significado incerto. Versículo 20. Com corcunda e anão talvez não sejam traduções corretas. Os termos talvez se refiram às sobrancelhas e aos olhos, respectivamente. Assim, Aneb, e confira que tenha qualquer defeito na vista. Versículo 22. Mas membros da família sacerdotal que são impedidos por este motivo, ainda assim têm direito aos privilégios sacerdotais. Versículo 23. O meu santuário, locais sagrados, ou acessórios sagrados, Salmo 73, 17, Jeremias 51, 51, em que a mesma palavra também ocorre no plural. Sexto, sacrifícios sagrados, 22, do 1 ao 3. Os versículos 1 a 16 são instruções aos sacerdotes sobre o consumo das partes dos sacrifícios que haviam sido destinados por Deus para um uso deles.
A seção acerca de ofertas aceitáveis também é dirigida a todos os israelitas. Letra A, a participação dos sacerdotes, 22, do 1 ao 16. Versículo 2, tratem com respeito, traduz a raiz nazar, de onde vem possivelmente o termo nazireu. Versículo 3, será eliminado da minha presença. O versículo 9 faz menção específica da morte como o resultado possível se as regras não forem observadas. O versículo 4a contrasta com a instrução de 21-22. Neste caso, a desqualificação é completa, mas não final. Versículo 8, espera-se um padrão mais elevado do sacerdote do que do leigo, pois nesse caso comer animais não mortos de maneira prescrita é absolutamente proibido. O israelita comum que comesse nessas circunstâncias se tornaria impuro por um breve período. Os versículos 10 e 16 indicam aqueles do círculo de sacerdotes que tinham direito a uma parte das ofertas. Versículo 10, de fora, como diz a NVI em inglês, é todo aquele que não pertence ao círculo sacerdotal, como definido nos versículos seguintes. Hóspede, um estrangeiro vivendo temporariamente na comunidade, aqui alguém que estava com a família do sacerdote. Embora um empregado não fosse incluído, um escravo não importando se era comprado ou nascido em sua casa, podia participar no alimento do sacrifício. Versículo 12 e 13, se uma filha do sacerdote casasse com alguém fora da parentela sacerdotal, significava que ela já não podia mais se beneficiar dos alimentos do sacrifício sacerdotal. Em algumas circunstâncias, era possível que uma mulher fosse restaurada à parentela sacerdotal. Versículo 13, somente os direitos dos membros homens das famílias sacerdotais são revelados em 6, 18, 29 e 7, 6. Versículo 14, confira 5, 16, 6, 5. No contexto da oferta pelo pecado e da lei da restituição, versículos 15 ao 16, a responsabilidade de qualquer profanação de ofertas sagradas era dos sacerdotes. A falta de vigilância por parte deles podia colocar os israelitas no tipo de situação prevista no versículo 14. Letra B, sacrifícios aceitáveis, 22, do 17 ao 33. Em geral, somente ofertas sem manchas. Os defeitos são aceitáveis, sejam holocaustos, versículo 18, sejam ofertas de comunhão, versículo 21, há uma exceção em tudo isso, versículo 23. O não cumprimento dessas exigências tornava o sacrifício ineficaz. Versículo 18, oferta como holocausto, ofertas para cumprir voto ou oferta voluntária, geralmente eram do tipo de oferta de comunhão. Versículo 21, as ofertas de comunhão eram divididas em 3 categorias. A oferta de gratidão é tratada nos versículos 29, 30, 22, 24, confira 21, 18, 21, com referência a defeitos nos sacerdotes. Versículo 23, faz-se uma distinção entre a oferta voluntária e a oferta resultante do cumprimento de voto. No primeiro caso, animais deformados ou atrofiados não são aceitos. Assim, é destacada a importância de se pagar um voto de forma completa. Versículo 24. O versículo não